lugar que tinha menos energia, no lugar que tinha mais energia, para lugar que tinha menos energia. Ô galerinha, olha só, eu pulei essa parte aí quando a gente começou o volume 8, Física B, porque eu queria esperar te passar a ideia da lei de Faraday, para que a gente pudesse discutir todos esses nomes aí. Primeiro, que não é comum no ensino médio a gente trabalhar as equações de Maxwell. É porque alguma questão de vestibular deve dar dor de cabeça em algum lugar e os caras começaram a se precaver. Não, vamos botar pelo menos um comentáriozinho sobre as equações de Maxwell, para o aluno não ficar desesperado se ele escutar essa palavra. Outra, no ensino superior, todo mundo que for para a área das exatas, se for fazer Física 3, vai estudar Física 3, Física 4, vai estudar essas equações. E é muito comum o aluno ir muito mal nessa área. Ele tem muita dificuldade. Então eu acho que para estimular os alunos a começar a pensar sobre essas leis antes de dar problema lá na faculdade, a galera já começou a fazer essa introdução no ensino médio. Então primeiro, relaxa. Não é para fazer conta com integral, porque essas equações, se for pegar elas no livro de Física do curso superior, vai estar tudo com integral, com símbolos que tu ainda não entende o que é. Mas é só para ter uma noção do que elas significam e o poder delas para explicar o mundo. Lei de Gauss, por exemplo. O Gauss, matemático alemão que revolucionou várias áreas da matemática e da física, na verdade ele só queria descobrir uma forma mais simples de calcular forças elétricas. Nós, para calcular forças elétricas, usamos a lei de Coulomb. Bonita lei de Coulomb. É isso aí. Lembra? Até comparei com a lei de atração das massas. Certo? Lei de atração das massas. Só que aqui é G, M1, M2. Newton só falava em atração. Certo? Hoje a gente fala da antimatéria, né? De uma matéria com a carga oposta da matéria que a gente conhece. Átomos com núcleo negativo e com eletrosfera positiva. Certo? E aí repeliria, né? Uma matéria e antimatéria poderiam se atrair, mas antimatéria com antimatéria poderia se repelir. Então tu vê, tem teorias mais avançadas que tratam da possibilidade de existir repulsão gravitacional, não só atração gravitacional. Interessante, né? E isso aqui realmente, já que a natureza é toda muito similar, né? Então bacana pensar dessa maneira. Só que o pessoal começou a perceber o seguinte, ó, se eu tiver muitas cargas elétricas e quiser calcular o campo elétrico numa certa região como aqui, usar essa ideia dá um trabalho do cão. Tem que ter vetorzinho para tudo que é lado, ia ficar infernal. Aliás, né, depois da ideia de força elétrica que nós definimos o que era campo elétrico, né? Que é força sobre carga. Aí cortando a carga de cima com a de baixo, nasceu a formulazinha do campo elétrico, K, que é o quadrado, K vezes Q sobre D ao quadrado. Lembram disso? Essa fórmula é derivada da lei de Coulomb, serve para calcular o campo a uma certa de uma carga elétrica. Só que o Gauss deu um banho. Ele desenvolveu uma maneira muito mais poderosa de fazer esses cálculos, que funcionava muito melhor. E aí, claro, hoje nós chamamos essa técnica de lei de Gauss. A lei de Gauss é assim, ó. A integral do vetor campo magnético através de uma área é igual à carga elétrica englobada por esta área. Ou seja, eu teria que gastar muito tempo, talvez há um mês, para te mostrar o que é campo elétrico, o que é a integral, para que tu pudesse entender isso. Na verdade, eu não quero que tu faça conta com isso. Eu só quero que tu saiba que a lei de é uma forma mais moderna da lei de Coulomb, ou seja, relaciona campo elétrico gerado por uma carga. Só isso. Só que é uma forma mais poderosa de fazer esse cálculo. Então, situações que com a lei de Coulomb ia dar um inferno para calcular o campo elétrico, com a lei de Gauss é ridículo. Dá até raiva quando tu vai para a faculdade e mostra que tem uma técnica mais poderosa, mais fácil de calcular. Só que para eu poder usar, o senhor não me explicou essa técnica, por causa dessa cobrinha maldita ali. Aquela cobrinha ali teria que ter uma introdução de matemática para poder entender o significado disso e a gente usar essa técnica poderosa. Certo? Mas tudo o que a lei de Coulomb calcula com a ideia de campo elétrico, a lei de Gauss também calcula, só que mais fácil. Então beleza, a lei de Gauss estuda o comportamento do campo elétrico ao redor de cargas elétricas. Professor, por que é chamado de equação de Maxwell se foi o Gauss que inventou? Calma, já vamos chegar lá. Aí o Gauss começou também a se dedicar com esse estudo de campo magnético. Ele
sabia que tinha alguma coisa a ver, ele revolucionou o estudo de campo elétrico, ele assim, vamos mexer em campo magnético agora. O que nós sabemos de campo magnético? Quando a gente desenha um ímã, tem o polo norte, o polo, as linhas de campo emergem do norte, mas penetram no... As linhas de campo emergem e penetram na mesma região. Aí olha só, quando nós vamos desenhar campo elétrico, se for uma partícula positiva, o campo elétrico aponta para fora, lembra? Só que não tem entrada e saída, é só saída nesse caso, né? Concorda comigo? Se eu fizer uma superfície em volta da carga, o campo elétrico só sai, não volta. Concorda comigo? Por isso que se eu calculo o valor do campo elétrico multiplicado pela área dessa esfera, vai dar o valor da carga que está lá dentro. Agora, se eu faço uma superfície em volta do ímã, mesmo aqui, ó, tu concorda que as linhas de campo entraram e saíram da superfície? Por isso que a lei de Gauss aplicada ao magnetismo, ela é assim, ó. Em vez de igual a um certo valor, é igual a somatória do campo magnético multiplicado pela área de uma superfície em volta de um ímã tem que dar zero. Porque se duas linhas de campo entraram, duas linhas de campo saíram. Então o somatório dessas linhas de campo tem que dar zero. Então, de uma maneira simplificadinha para tu entender a lei de Gauss aplicada ao magnetismo. Espera aí então. Que as leis de Gauss trouxeram para a gente, então, do entendimento do mundo? A lei de Gauss convencional nos mostrou como o campo elétrico se comporta nas proximidades de uma carga elétrica. E a lei de Gauss aplicada ao magnetismo nos mostrou como é que o campo magnético se comporta em volta de um ímã, por exemplo. Bom, corrente elétrica gera campo magnético. A experiência de Ørsted nos revelou isso, né? Corrente elétrica gera... E aí eu te mostrei algumas fórmulas para calcular esse campo magnético gerado por corrente elétrica. Uma delas é essa aqui, a primeirona, 2πr. Basta saber a distância até o fio reto e a corrente. Aí eu consigo calcular o campo magnético. Tira o π, expira. Essas fórmulas, galera, elas foram derivadas, a maioria delas, pela lei de Biot-Savart. Uma lei que nem fala aí na apostila, não precisa nem saber que esse cara existe, Biot-Savart, o nome do cara. Só que mais uma vez, fazendo pela lei de Biot-Savart, uns caras pensaram, pô, mas dá um trabalho. Será que não tem jeitinho mais fácil, não, Biot-Savart? Aí um cara chamado Ampère viu que tem um jeitinho mais fácil de descobrir essas fórmulas aqui, ó. Aqui no ensino médio a gente deu fórmula pronta, fio reto, expira. Lá no curso superior, não, a gente pega lá, faz uma espira cortada pela metade assim e pergunta qual é o campo magnético ali. Aí eu te dou o ângulo, né? Ou te dou o ângulo, ou te dou esse tamanho aqui, te dou essa distância. Aí tem que usar a cobrinha maluca ali para poder calcular o campo magnético ali dentro, certo? Então primeiro tinha uma lei mais primordial, lei de Biot-Savart. Começou a dar encrenca com essa lei. O Ampère melhorou ela. Hoje a gente usa a lei de Ampère para calcular o campo magnético gerado por corrente elétrica. Corrente elétrica gera... Se eu quiser calcular esse campo magnético gerado por corrente elétrica, que lei que eu uso? Modernamente a lei de Ampère. A lei de Ampère também pode chegar nesses resultados todos aqui que a gente usa. Para fio reto, para espira, para solenoide. Mas se corrente elétrica gera... Nós vimos que campo magnético pode gerar corrente elétrica. E a lei de Faraday aqui mostra isso pra gente, né? Se o fluxo variar com o passar do tempo, eu gero corrente elétrica. Quem descreve esse comportamento é a lei de Faraday. Então tu vê, o Maxwell não criou nenhuma delas. Cada sujeito deu a sua contribuição separada e aparentemente desconectada das outras. Só que o homem queria entender as radiações eletromagnéticas. Um escocesinho endiabrado chamado Maxwell pegou essas equações todas, começou a fazer um estudo matemático sobre o que seria uma radiação eletromagnética e pela primeira vez no mundo mostrou. Tá aqui, ó, calculei para vocês a velocidade da luz, matematicamente, o que ninguém tinha feito antes. Só usando as equações que os cabeças de bagre anterior já tinham descoberto. O gênio simplesmente pegou essas equações que aparentemente eram desconexas e não tão importantes e mostrou que o mundo pode ser descrito através de radiações eletromagnéticas com as equações todas. Ele deu uma reorganizada, deixou elas mais bonitas, mais fáceis de entender e a partir de hoje, a lei de Gauss, que prevê o campo elétrico ao redor
magnético. A lei de Ampère, que mostra que corrente elétrica gera, e mostra como isso acontece. E a lei de Faraday, que é o oposto da lei de Ampère, campo magnético oscilante, gera corrente elétrica, ou seja, gera uma DDP que vai fazer a corrente elétrica aparecer. Essas 4 equações usadas adequadamente por uma mente poderosa mostraram o que é de fato luz. E todas as radiações eletromagnéticas, um campo elétrico gera ao mesmo tempo um campo magnético perpendicular, que gera um campo elétrico perpendicular, que gera um magnético perpendicular. E esses fenômenos então vão se sobrepondo, fazendo a radiação eletromagnética se propagar na velocidade da luz. Cara, eu falei um monte, bicho. Nós vamos pegar as questões agora. Nenhuma delas vai exigir esses conceitos. São todas muito mais simples que isso. Na verdade, tu vai ver que as questões que nós vamos começar a resolver agora, tu já podia resolver elas desde a primeira aula de ondulatória, quando eu te falei o veja. Só isso. Então, ó, 90% das questões relacionadas ao eletromagnetismo é usar isso aqui e um pouco de bom senso. Afinal, todas as radiações eletromagnéticas no vácuo têm a mesma. Quanto é a velocidade que a gente chama de Czinho? 3 vezes 10 na 8. Professor, vou precisar decorar? Não, o vestibular tem fornecido ela. Não sei uma zebra, o cara desse ano não coloca. Mas a UFSC, ao décimo teve um ano que ela esqueceu o formulário. E aí todo mundo se ferrou junto. Não tinha nenhuma fórmula, nada. Sumiu. O formulário não veio, não foi impresso. Certo? Mas foi uma vez. Eu duvido que eles cometam esse mesmo erro de novo. Certo? A UFSC tem sempre colocado o valor do Czinho, né? Não custa lembrar que é para homenagear o Einstein, que chamava a partícula de luz, ele não chamava de fóton, né? Chamava de celeritas. Aí a gente, para puxar o saco do cara, chama de Czinho hoje. Aliás, me ajudem a lista completa das radiações eletromagnéticas. Rádio, micro-ondas, infravermelho, luz, ultravioleta, raio-x, todas nascem do oscilar de elétrons. Se for no fio, rádio. Válvulas eletrônicas especiais, micro-ondas, no próprio átomo, infravermelho, tudo emite infravermelho o tempo inteiro, desde que não esteja no 0 Kelvin. Se for na casquinha do átomo, um elétron mais energético, um fóton mais energético, bate na casquinha do átomo, excita o elétron, quando ele volta para casa, luz. Mas essa luz também pode ser ultra, geralmente a ultravioleta vem numa camadinha um pouquinho mais interna do átomo, só isso, beleza? Depois da ultravioleta só falta raio-x. Como é que gera raio-x? Pega um elétron, faz ele andar em alta velocidade, faz ele dar uma pancada numa placa. Na hora que ele desacelera abruptamente, libera raio-x. Tirou da tomada a máquina de raio-x, ela é inofensiva, não continua radiação nenhuma. Beleza? E depois do raio-x? Raio gama. Como é que vem o raio gama? Instabilidade de materiais radioativos. Nome? Césio, plutônio, radioatividade é o fenômeno. Da onde que vem? Vem da casca do átomo ou vem do núcleo do átomo? É no núcleo que está a instabilidade, excesso de nêutrons, lembra? E aí essa instabilidade vai gerando emissão de raios gama, e aí o material vai decaindo para o material não radioativo. Tem material que decai rápido, o iodo, por exemplo, certo? Em 13 horas, a vida média, a meia-vida do iodo. Tem material que demora 5.000 anos, tem material que demora 1 milhão de anos para a radiação cair pela metade. A meia-vida. Que loucura, né? Certo? Desculpa a demora, meu querido. Eu queria saber se posso pedir para ligar o ar. Vamos ligar o ar, show de bola. Ô galerinha, vou fazer alguns exemplos agora para vocês, só para tu sentir aí o que pode te aguardar aí nessa parte da matéria. Falamos de ultravioleta A, B e C, eu acho, na última aula, né? Comentei rapidamente, né? Comentei nessa sala, ultravioleta A, B e C? Isso. Fala, meu querido.